E nesse finalzinho de ano, né, gente? Natal, todos nós aqui, graças a Deus, sempre que possível com a nossa família, isso já é muito motivo de gratidão para todos nós. E é uma época do ano em que, normalmente, nós tendemos a fazer um balanço da nossa vida. Nós começamos a pensar, nós estamos encerrando um ciclo, porque, embora o tempo seja uma medida que o ser humano criou, até para se auxiliar, não é, na organização da vida, é um momento simbólico para nós. Porque nós começamos a pensar, nós estamos encerrando um ciclo e iniciaremos outro a partir de 1º de janeiro. E que balanço eu posso fazer desse ciclo que eu estou concluindo? Como foi para mim, como espírito imortal que sou, reencarnado aqui na Terra, esse ano de 2022? Será que eu consegui atingir os meus objetivos, a proposta da minha reencarnação? E é um momento também em que, mais do que nunca, nós nos recordamos de Jesus. Porque nós temos por Jesus um amor e um carinho enormes, pelo que ele representa para nós. Porque Jesus, ele, segundo os Espíritos nos dizem, é o Espírito mais perfeito que já esteve reencarnado aqui conosco. Ele não precisava ter vindo. Ele veio por amor a nós. Porque ele não somente veio nos falar sobre a lei de Deus, mas ele veio vivenciar aquilo que ele pregava. Então, tudo que ele falou, ele deu exemplo na sua vida, no dia a dia. Como é que nós estamos lidando com isso? Tudo que Jesus fez, né? E aí a gente fala tudo assim, né? O que foi possível registrar foi registrado naquilo que nós conhecemos como o Evangelho, ou a Boa Nova, que está contido em o Novo Testamento. É um documento, são informações importantes para nós que somos cristãos. E aí é importante a gente fazer um parêntese, porque tem muitas pessoas que perguntam assim, até com espanto, ué, mas o espírita é cristão? Tem gente que acha que cristão é somente quem segue as religiões mais antigas e tradicionais, como, por exemplo, o catolicismo, né, que foi a primeira religião cristã, ou talvez o protestantismo, que foi depois uma dissidência do catolicismo que gerou o protestantismo. Mas quando se fala de espiritismo, e aí entra muita desinformação, muita gente acha que o espiritismo não é cristão. Muitas pessoas dizem assim, mas vocês espíritas não seguem a Bíblia? E aí, gente, seguimos ou não seguimos? Sim, nós seguimos a Bíblia. Até porque nós entendemos que a Bíblia é um livro histórico que conta uma história, que conta de uma cultura, de um povo, que foi muito importante para todos nós, porque foi o primeiro povo monoteísta. O primeiro povo que compreendeu a essência de Deus como sendo o Pai, o Criador de tudo que existe. Jesus nasceu no seio desse povo, que já tinha trazido para a humanidade a primeira grande revelação que Deus nos enviou, que foram os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Tabor. Moisés, que também era do mesmo povo onde Jesus nasceu. Jesus ele vem, então, trazer para nós aquilo que nós consideramos como sendo a segunda grande revelação de Deus para a humanidade. Lembrando que revelação é algo que se revela, mas que representa a verdade, a expressão da lei. Muito bem, quando Jesus esteve aqui, ele nos falou de muitas coisas. Mas nós éramos, então, naquela época, ainda muito mais atrasados do que somos hoje. Porque ainda somos muito pequenininhos. Ainda somos crianças do ponto de vista da evolução espiritual. Mas naquela época nós não tínhamos muitas condições de compreender o que Jesus tinha para nos falar. É como se nós pegássemos uma criança pequena, uma criança de 3 aninhos, e matriculasse essa criança numa universidade da área de física. Essa criança ainda não teria maturidade para acompanhar aquele conteúdo. Essa maturidade ela vem com o tempo. Então, para nós é a mesma coisa. Jesus esteve aqui e ele tinha muita coisa para dizer. E o que ele fez? Ele usou de alegorias, de simbologia.
Então, por isso que ele falava muito por parábolas, ele contava muitas histórias. E muito do que ele falou, nós tínhamos muita dificuldade de compreender. Exatamente por essa alegoria que ele usava. Mas ele prometeu que ele retornaria para o Pai. E ele rogaria que o Pai nos enviasse um outro Consolador. Percebam, ele era um Consolador. Ele veio trazer uma mensagem que consolava a humanidade. Foi assim que as pessoas se sentiram com Jesus. Mas ele prometeu um outro Consolador. E ele disse que esse Consolador ficaria conosco para sempre. E que traria a luz, levantaria o véu sobre tudo que ele havia dito e mais. E aí nós, então, identificamos esse Consolador como sendo a terceira grande revelação de Deus para a humanidade, o Espiritismo. Que surgiu quando? 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. E, diferentemente das duas revelações anteriores, a primeira que veio por Moisés, a segunda que veio por Jesus, a doutrina espírita ela é a doutrina dos espíritos. Então, é um grupo enorme de espíritos, comandados por aquele que se identificou como Espírito Verdade, trazendo para nós informações acerca da vida no mundo espiritual e dos mecanismos da lei de Deus. E aí nós aprendemos que a lei de Deus não falha. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é Pai e Deus é bom. Mas como que nós conseguimos explicar tantas diferenças que existem no mundo? Tanta desigualdade. Desigualdades sociais, né? Desigualdade de riqueza, desigualdade de aptidões, desigualdade de oportunidades. Pessoas que nascem já deficientes físicos ou mentais, ou num lar totalmente desestruturado, que precisa ultrapassar muitas barreiras, enfrentar muitas dificuldades. Ao passo que outras nascem saudáveis, inteligentes, bonitas, em lares bem estruturados, aparentemente com tudo, para ter uma vida perfeita. Como é que a gente consegue entender esse Deus que é Pai e que age dessa forma? O que determina aquele que vai ter que passar por muitas privações, por muita dor, e aquele que vai ter uma vida relativamente tranquila? Aí o Espiritismo vem e nos diz que nós estamos submetidos a uma lei chamada lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos é uma ação que vai gerar como consequência uma reação ou um efeito. É a lei do plantio e da colheita. E nós sabemos que a gente só colhe aquilo que planta. Então, se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Não tem como colher feijão. Nós estamos hoje colhendo aquilo que nós plantamos. Deus é justo? É justo. Porque Ele nos dá a oportunidade de termos de volta aquilo que nós entregamos. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós podemos tudo o que nós quisermos. Mas tudo que nós fizermos gera uma consequência e nós vamos ter que lidar com essa consequência. Assim nós aprendemos a lei de Deus. E aí nós vamos enxergar que a origem das dores, das dificuldades, se eu não consigo encontrar essa origem nessa existência, e isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina de uma maneira muito clara, a causa das aflições, se ela não está nessa existência, ela está no passado. E aí, gente, nós temos a certeza da reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, não seria possível nós compreendermos a justiça de Deus. Não teria como. Assim, apenas compreendendo o processo da reencarnação, é que nós vamos entender que uma criança que já desde o nascimento lida, por exemplo, com uma paralisia cerebral, ou com uma síndrome como a síndrome de Down,
Ou aquela pessoa que luta a vida inteira, que trabalha, que se esforça, que se dedica, mas que passa a vida inteira numa situação de dificuldade material. Aquilo não é por acaso. Agora, gente, olha o que é melhor. A gente também aprende que isso não é castigo. Deus não castiga. Ele nos dá a oportunidade do aprendizado. Se a gente pega a criança pequena, e a criança ela quer levar o dedinho na panela que está quente. A mãe ou o pai corre, segura e fala, não pode, está quente, faz dodói. Deixa a criança. Muitas vezes, o que a criança faz? Ela olha para o pai com um olhar de desafio e coloca o dedinho na panela. O que acontece? Queimou o dedo. É assim que funciona, Deus é pai. Ele diz assim, não faça o mal, procure ser bom, procure desenvolver em você as virtudes, a prática do amor, da caridade. Mas nós somos rebeldes. E aí nós, ao contrário, somos egoístas, somos avarentos, temos todos aqueles vícios morais, né, do orgulho, da ira. Deus permite. Mas nós vamos ter que lidar com as consequências. Então, esse evangelho de Jesus, quando nós vamos conhecendo esse evangelho, principalmente à luz da doutrina espírita, que nos facilita a compreensão daquilo que ele veio nos trazer, nós vamos começando a perceber que esse é o roteiro que nós devemos seguir. Ele deixou o roteiro para nós. E ele disse mais, ele disse assim, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Basta que vocês tenham vontade. Aí a gente pensa, ai meu Deus, né? Então está faltando vontade. Porque nós nos esforçamos muito para sermos melhores. E esse é o caminho. Porque nós estamos num processo evolutivo. O nosso passo a passo é assim, é dia após dia. Santo Agostinho nos fala que recomendava, né, que nós fizéssemos como ele, que no fim de cada dia ele passava em revista tudo que ele tinha feito naquele dia. E ele avaliava onde ele tinha sido bom, onde ele poderia melhorar, o que ele fez de errado que ele não deveria repetir. Esse é um processo que a gente chama de autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento, ele é fundamental. Fundamental para que nós possamos enxergar a nós mesmos, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com os nossos vícios morais. E quando nós percebemos que nós erramos, de uma forma muito honesta, é o primeiro passo para que nós possamos corrigir o erro. E aí, tem um livro que eu quero trazer como dica para vocês, que é um livro que eu adoro. O meu já está assim, todo amassadinho, sabe? De tanto que eu já olhei, já manuseei. Ele se chama O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Tá? É um livro do nosso querido Dr. Sérgio Lopes. Sérgio Lopes é um médico psiquiatra do Rio Grande do Sul, de Pelotas. E ele traz aqui uma analogia, entre as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha com o desenvolvimento das virtudes, que é justamente o nosso objetivo aqui. A reencarnação é a oportunidade que nós temos de transformarmos os nossos vícios morais nas virtudes. Então, deixar de odiar, aprender a amar. Deixar de ser egoísta e aprender a ser generoso, caridoso, altruísta. É substituir os vícios morais que nós ainda trazemos, que os espíritos dizem, né, que são as chagas da humanidade, o orgulho, o egoísmo, para que nós aprendamos no dia a dia a sermos melhores. O objetivo da nossa reencarnação é retornarmos ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Isso, gente, é luta. Não é fácil. Nós ainda somos muito apegados à vida material. Mas à medida que a gente vai compreendendo que a nossa existência aqui no corpo, ela é temporária, ela é fugaz.
nós não vamos levar conosco nada de material. Por que então que nós ficamos tão focados, tão envolvidos, apenas com o ganha-pão, e não só com o ganha-pão, em acumular riquezas, não deixando tempo para mais nada, focados no ter cada vez mais, esquecendo que nós precisamos, na verdade, é de sermos melhores. É o que se fala tanto, né? A luta entre o ter e o ser. Mas vale ser. Porque o que nós somos, nós levaremos conosco. E o que nós temos é uma ilusão. Porque mesmo o que eu tenho hoje, eu posso não ter na semana que vem. Quantas riquezas se desfizeram? Porque as pessoas não conseguiram gerir, porque aconteceram fatos que transformaram milionários em miseráveis. Então, isso tudo é ilusão. As riquezas materiais, elas são ilusórias. As verdadeiras riquezas são aquelas que eu conquisto, que fazem parte do meu ser. Essas eu levo comigo. E o Dr. Sérgio Lopes, aqui nesse livro, ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala que o nosso processo evolutivo é como se fosse uma escalada de uma montanha. Quando nós chegamos no pé do monte e nós olhamos para cima e para os lados, a gente não consegue enxergar muito longe. O nosso olhar ele é circunscrito. Mas à medida em que nós vamos subindo a montanha, cada vez que nós vamos subindo, nos distanciando mais da base, o nosso olhar ele vai se ampliando. Até que quando a gente chega lá no topo do monte, nós conseguimos ver em torno, todo o perímetro, uma visão de 360 graus. Então, ele diz que a nossa evolução também é assim. Quando nós estamos ainda muito apegados à vida material, os vícios morais predominando na nossa vida, nós estamos lá no pé do monte. A gente não consegue enxergar muita coisa. À medida em que nós vamos lutando para vencer em nós essas más inclinações, representa essa subida da montanha. E a gente vai começando a compreender melhor as coisas. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina tão libertadora, porque ela nos esclarece. E na medida que ela nos esclarece, ela nos consola. Porque nós começamos a compreender o porquê da vida, o porquê de tudo que acontece conosco e com as pessoas. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele vem trazendo para nós as bem-aventuranças que Jesus nos falou. E nós começamos lá no capítulo 5, no versículo 3, quando Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito ou em espírito, dependendo da tradução. Muitas vezes, assim, no dia a dia, a gente até brinca, dizendo assim, quando alguém faz uma coisa completamente sem noção, errada, a gente olha e fala assim, que pobreza de espírito, né? Com certeza não foi nesse sentido que Jesus falou aqui. Aqui ele se referia à humildade. O pobre em espírito é a pessoa que é humilde. E aí ele fala que a humildade é a virtude de base. É a primeira virtude que nós temos que adquirir. Exatamente por quê? Para que a gente consiga enxergar os nossos defeitos, é preciso ter humildade. Quando nós não temos humildade, nós tentamos justificar os nossos erros. Digamos que eu faço algo e não tem como esconder que eu fiz aquilo e estava errado. Aí alguém fala para mim, mas você não devia ter feito aquilo daquela forma. E eu não tenho como esconder, eu não tenho como dizer eu não fiz. O que normalmente a gente faz? Nós tentamos justificar. Aí nós dizemos assim, não, tudo bem, você tem razão, mas olha, eu só fiz aquilo. Primeiro, porque eu não tenho sangue de barata. Essa história, né? Segundo, porque foi fulano que me provocou. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Então, eu tento jogar para o outro a responsabilidade do meu ato. Falta humildade. Porque quando nós tivermos humildade, à medida em que nós começamos a errar, a nossa própria consciência nos alerta, dizendo, ó, você foi mal aqui. Não precisava ter falado aquilo para aquela pessoa. Não precisava ter falado aquilo daquela pessoa. Porque a maledicência também é um vício moral terrível que nós carregamos.
Então, a humildade ela é essa virtude de base que faz com que a gente entenda que nós estamos em aprendizado e que, portanto, nós não somos perfeitos, nós erramos. E nós temos que ficar muito atentos, porque quando a gente ouve uma palestra que diz algo, a gente normalmente pensa assim, puxa vida, meu marido podia estar aqui para escutar isso, né? Ou então meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe. Gente, se nós estamos ouvindo é porque nós precisamos. Pode ser até que eles precisem também. Mas vamos olhar para nós e dizer, nossa, isso hoje foi para mim. Eu precisava ouvir isso. Então, a humildade é essa virtude de base que nós precisamos conquistar para irmos em busca das outras virtudes. Mas aí Jesus traz, né, no versículo seguinte, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus diz que eles serão consolados. Serão é um verbo que está no futuro, não é? Porque no momento da dor, no momento da tristeza, no momento do desespero, é natural que nós choremos, que nós soframos. Às vezes dói, a gente chora, desabafa. Às vezes a gente quer ficar no quarto fechado sem ver ninguém. Naquele momento, isso é normal, porque nós ainda temos dificuldades em lidar com essa dor. O que não pode é aquilo perdurar, permanecer. Porque aí nós entramos no estado de adoecimento. Aí nós vamos ter uma depressão, um transtorno de ansiedade, alguma coisa que vai trazer esse sofrimento mental e que vai nos afetar. Então, gente, aqui o que falta para nós sermos esses consolados? Chorei, desabafei o que eu precisava, agora eu respiro fundo, levanto, cabeça erguida e vamos continuar a vida, com otimismo, com bom ânimo. É preciso ter resignação. Essa é a virtude. A resignação é aquele sentimento que, embora doa em nós, embora a gente precise chorar um pouco, nós entendemos que aquilo tem um motivo e que aquela dor tem algo para me ensinar. Eu preciso aprender com a dor. Quando eu percebo que aquilo tem algo para me ensinar e eu aprendo essa lição, valeu a pena. Agora, quando eu me revolto, eu não consigo entender, eu me coloco como vítima, injustiçado, a dor não cumpriu o seu papel. Ou seja, foi em vão. Por isso que a resignação é tão importante, é uma virtude tão importante para nós que vivemos num mundo de expiações e provas, onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Virtude importante, né? Resignação. Logo no capítulo seguinte, capítulo 5, versículo seguinte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está falando que os mansos herdarão a terra. O que será que ele quer dizer com isso? Hoje nós estamos vivendo um período que os espíritos nos dizem que é de transição planetária. Nosso planeta vai deixar de ser um mundo de expiações e provas e vai se tornar um mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas o bem já começa a aparecer mais. Para que nós possamos permanecer vinculados a este planeta, é preciso que nós acompanhemos essa evolução. Ou seja, nós temos que nos tornarmos pessoas melhores. Se isso não acontecer, se nós ainda ficarmos apegados ao egoísmo, ao orgulho, à maldade, é simples. Deus vai nos convidar a nos retirarmos daqui e irmos habitar mundos mais atrasados, para que nós possamos valorizar aquilo que tínhamos e perdemos. E aí a gente pensa assim, mas que é isso? O que é que a gente tem aqui que a gente vai perder? Gente, só nos últimos 100 anos, a revolução tecnológica que a humanidade viveu é indescritível. Na minha adolescência, a gente não tinha telefone em casa, era o televizinho, porque telefone era uma coisa muito cara. Poucas pessoas tinham. Hoje, cada um de nós tem um aparelho celular que a gente leva na bolsa. Hoje, nós conversamos por vídeo com um parente, com um amigo que está lá no Japão, que está lá do outro lado do mundo, em tempo real. Imagina se na minha adolescência eu sequer imaginava que isso poderia acontecer. Agora, imagine a gente reencarnar num planeta primitivo lá, que eles estão começando, descobrindo a roda agora.
vai ser um castigo e tanto, não vai? Mas quem que impôs esse castigo? Nós. Nós mesmos nos colocamos lá, não é? Para herdar a terra, Jesus diz que nós temos que ser mansos. Como que a gente pode ser manso? É tendo mansuetude. A mansuetude é a virtude. A pessoa que tem essa mansuetude é aquela pessoa que ela se controla. Ela não se irrita à toa. Ela não é explosiva, de revidar sem pensar. Ela engole. Chico Xavier falava para a gente colocar um gole com água na boca e contar até 10 antes de engolir. Toda vez que alguém dissesse algo que nós quiséssemos revidar, ele falava assim, respira fundo, bota a água na boca e conta mentalmente até 10, devagarinho. Porque aí passa aquele ímpeto de fazer algo. São reações intempestivas que nós temos que causam tantos problemas. Por exemplo, uma briga boba no trânsito muitas vezes acaba em morte. Porque a pessoa perdeu a cabeça, ficou irado, tinha uma arma na mão, olha ali o problema. Débito contraído para muitas existências, não é? Então, a mansuetude é uma virtude tão necessária para nós e que é exercício diário para nós conseguirmos, né, colocá-la em prática. Bom, aí, lá no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando a gente tem essa fome e sede de justiça, quer dizer que nós temos uma virtude que é muito importante também, que é a fé. A gente sabe que a justiça humana, ela falha. Muitos crimes ficam escondidos, não são descobertos. Ficam impunes, mas apenas na justiça humana. Porque a justiça de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Então, os nossos crimes, eles estão gravados em nós. Não tem como fugir. É a nossa consciência que nos cobra. E quando nós temos a fé de que Deus é esse Pai que está no controle das nossas vidas, nós sabemos que tudo que acontece tem um motivo e é um motivo justo. Então, é essa fome e essa sede de justiça que faz com que nós entendamos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vivencia. Então, é importante essa virtude da fé. Quantas pessoas adoeceram nesses 2 anos que nós tivemos de pandemia? Adoeceram de medo. De medo. Transtornos mentais. De medo. De pegar Covid, de morrer com Covid. Falta de fé. Falta de fé. Porque se Deus está no comando, só vai acontecer o que for para o nosso bem. Quando nós entendemos isso e nos colocamos nas mãos de Deus, nós não temos medo de nada. Porque nós vamos fazer a nossa parte, nos preservando, não provocando mal, mas se ainda assim o mal chegar, é porque ele era necessário. Na sequência, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui tem uma virtude que é muito característica das crianças, que é a espontaneidade, também chamada de pureza de coração. A criança, ela é autêntica. À medida em que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo aquelas máscaras sociais. Então, nós temos um comportamento dentro de casa que não é o mesmo que nós temos no centro espírita, que não é o mesmo que nós temos no trabalho, porque nós vamos nos adequando aos ambientes. São, aquilo que a gente chama de verniz social, de máscaras sociais. A criança, ela é espontânea, ela é autêntica e ela é sincera. E é essa espontaneidade que nós temos que buscar na sinceridade de propósitos, na sinceridade nos nossos relacionamentos. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, é uma virtude muito importante para nós, a espontaneidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador, ele é aquele que vai além de ser pacífico. O pacífico, ele é uma pessoa que não se envolve em briga, ele fica na dele, ele procura evitar qualquer tipo de situação de conflito. O pacificador é aquele que promove a paz, que faz algo para contribuir com a paz no mundo.
Por exemplo, nós temos um movimento que foi criado pelo nosso Divaldo Franco, chamado Movimento Você e a Paz, que a cada ano realiza eventos em várias partes do Brasil, e o principal é em Salvador, foi agora em dezembro, em que eles vão para a praça pública, junto com outros segmentos religiosos, para falar sobre a paz, para promover a paz com ações, com atitudes. Então, esse é o pacificador. E a virtude do pacificador é o altruísmo. O altruísta é aquele que ele pensa nos outros, muitas vezes antes de pensar em si mesmo. Ele pensa no que é bom para a coletividade, não somente para ele ou para a família dele. Ele quer o bem geral. Então, essa é uma virtude muito importante para nós, o altruísmo. E, por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui a gente associa com uma virtude que é muito falada no meio espírita, que é a caridade. O Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? Nós temos muita facilidade, nem todos nós, né, mas nós temos mais facilidade com a caridade material, que é de contribuirmos, né, doando, principalmente aquilo que não nos serve mais. Mas a caridade aqui é naquele conceito mais amplo, que o Evangelho nos diz que Jesus entendia a caridade como sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Gente, não é fácil, é? Mas Jesus falou que ele fazia e nós também poderíamos, não é? Pois é. Aí, olha só, então, como é que a gente faz para seguir esse evangelho e ser um bom espírita? A resposta está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Fé esclarecida é aquela que compreende. Então, Allan Kardec nos recomendou, não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Então, nós temos que compreender o Espiritismo, para que faça sentido para nós. E, fazendo sentido, nós vamos nos tornar esses portadores da virtude. E como é que é? Em que consiste essa perfeição que Jesus nos fala, né? Porque Jesus nos falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E essa perfeição é amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Pouca coisa. Mas a gente consegue. É luta diária. Então, nós tivemos aqui hoje, na abertura do nosso trabalho, um convite. Nós temos turmas abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita aqui na nossa casa. É um estudo maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que eu tive a alegria de conhecer o Espiritismo numa turma de estudo sistematizado no ano de 1990, lá na Federação Espírita. Então, é algo que nós recomendamos muito. E nós queremos também deixar um convite para aqueles que puderem. Nós teremos no Carnaval o nosso Congresso Espírita Estadual. É um evento anual que nós fazemos lá no Centro de Convenções de Goiânia, no período de Carnaval. Maravilhoso. Quem já foi sabe o quanto é bom. As inscrições estão abertas também no site da Federação Espírita, no fego.org.br. E aproveitemos todas as oportunidades que nós temos para aprendermos, para refletirmos, para estudarmos, porque essa verdade é aquela que nos liberta e nos dá força para nós nos esforçarmos em sermos melhores, porque aí sim, esse Evangelho de Jesus fará todo o sentido para nós nas nossas vidas. Que nós tenhamos um ano de 2023 com muita saúde, com muita paz, prosperidade e muito trabalho no bem. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês.